final do segundo tempo agora, errei 2, 3 cruzamentos que não pode errar numa final de campeonato, né? Eu sei disso. Mas a gente tenta ser tão preciso que às vezes não consegue, é tão um pouco pesado, mas faz parte, né? Agora é descansar e eu tenho certeza que o Corinthians tem grupo, tem elenco para fazer um grande jogo lá domingo. Ô Fábio Santos, o negócio é o seguinte, daqui a pouco aqui no terceiro tempo da Band, nós vamos mostrar Ganso no Corinthians, contundido ou não, Ganso no Corinthians, é só aguardar. Mas eu quero insistir. Se liberar o homem, Milton, que o Tite está chamando o jogador. Pera aí, a última pergunta, ele é muito experiente, já rodou o Brasil, jogou fora no exterior. O Neymar é o melhor jogador disparado em atividade hoje no Brasil, Fábio? Na minha opinião, sim, Milton. Eu acredito que... Ele é mais bola que o Ganso? São diferentes, né? Mas eu acredito que o Neymar ele dá mais trabalho pro outro time do que o Ganso. O Ganso é um jogador mais cadenciado, decide jogo igual o Neymar. Só que o Neymar, ele é um jogador agudo, ele vai para cima do adversário. Eu acredito que são dois belíssimos jogadores de estilo diferente, né? Junto com o Lucas, são os 3 jogadores aí do momento no futebol brasileiro. Eu acredito que o Neymar tá um pouquinho na frente. Muito bem, obrigado Fábio Santos, vamos direto pro Muricy, enquanto você vai opinando no blog do terceirotempo.com.br. O Corinthians é vice-campeão paulista, tá aí o Danilo, filho de Dona Zezé, a Maria José Vieira Silva lá de Bicas, em Minas Gerais. Olha aí, bola na trave, que injustiça, viu? Agora, os comentaristas corintianos quase morreram hoje, hein? Já vamos ouvir o Muricy Ramalho, o técnico do time do Santos Futebol Clube, campeão paulista de 2010. Na Vila Belmiro não tem nem graça, viu, Neto? Se fosse vocês, não precisa nem aparecer lá, viu? Pois não, Zé Ferreira. Cadê ele? Cadê ele? Tá fazendo ser doce? Tá fazendo ser doce? Ou fala ou desocupa a moita? Atenção, queria abraçar a querida Dona Zezé, Maria José Vieira Silva, lá de Bicas, Minas Gerais, lá perto de Juiz de Fora. Falou conosco hoje na Rádio Bandeirantes, ao lado de Dona Carmen Tereza de Souza Santos, que é a mãe do Júlio César, goleiro do Corinthians. 2 mulheres maravilhosas no Dia das Mães. E abraço a Dona Cidinha também. A Dona Maria de Lourdes Ferreira, lá de Santo Antônio de Posse, que morou muito tempo em Erechim. A senhora é uma mãe maravilhosa. Me arrumou o melhor comentarista que eu tive na minha carreira, que já tem 40 anos, viu? É uma grande mala, mas o melhor de todos, entendeu? Já vem o Neto, mas eu quero... E o Muricy Ramalho? Cadê o Muricy Ramalho, hein? Doutor Osmar, calma, doutor Osmar, já o senhor fala, entendeu? Olha aí, ó, os corintianos vice-campeões paulistas indo embora. Estão na Avenida Pacaembu, já vão chegar lá no Minhocão e comemorando o vice-campeonato paulista de futebol. Grande Esporte Clube Corinthians Paulista. Não ganhou hoje, o Santos jogou o primeiro tempo com 9, porque o meu amigo Zé Love não jogou nada e o Ganso está muito machucado. Foi só o Santos começar a jogar com 11, o Santos perdeu 3 gols, entendeu? Olha aí, ó, olha, o nosso Bob Link já vai mostrar já, inclusive a fachada dos torcedores corintianos tristes indo embora, já vão subir para o Araçá ali, na Major Natanael, chegando ao Complexo Viário do Pacaembu, na junção da Avenida Doutor Arnaldo, com a Rebouças, Rua da Consolação e Avenida Paulista. Como o corintiano é igual o Pardal, hein? Como tem, pelo amor de Deus, hein? Então um beijão, Dona Maria José Vieira Silva, Dona Zezé, mãe do Danilo lá em Bicas, Minas Gerais, e a Dona Carmen Tereza de Souza Santos, Dona Carmen, mãe do Júlio César, goleiro do Corinthians, na Vila Mazei, aqui em São Paulo. Então esta é a imagem, já eu tenho o Neto, já eu tenho o Dr. Osmar de Oliveira, e temos os gols também do grande clássico de Minas. O Cruzeiro, numa fase tenebrosa, perdeu do Galo de 2-1. O Galo, nessa toada, fecha o Cruzeiro, hein? E no Grenal, tava 3-2 pro Internacional, tá no final. Terminou 3-2 pro Grêmio, lá no campo do Internacional. O Falcão, numa dessa, ele vai voltar pro microfone, hein? Não tá agradando. E o Santa Cruz? E o Santa Cruz é o campeão pernambucano, não tem jeito, hein? Entendeu? Olha aí, ó, a torcida tá indo embora, estádio totalmente corintiano em 96%, 97%, e, né? Então nós estamos aí acompanhando, solidários, os corintianos, virtuais vice-campeões paulistas de futebol. Porque o Santos na Vila Belmiro, olha, muito, mas muito, o time do Corinthians vai jogar com um time muito cansado, que é o Santos, né? O Santos vai viajar lá para Manizales, onde o querido Mauro Betting, comentarista da Rádio e TV Bandeirantes, nasceu, colombiano, né? Então o Corinthians está aí, o Muricy também. Grande Muricy Ramalho, arrebenta, Muricy! Estamos sem áudio, mas assim é duro. Eu vou começar a cantar um bolero aqui já, hein? Mas olha aqui, ó. Então é o seguinte, olha aí, o Elano também tá cansado, o Paulo Henrique Ganso tá cansado. O Santos jogou com 10 no primeiro tempo. Ele vem de 2 operações nos joelhos, né? E tá com a cabeça cheia de minhoca para ir embora. Pois não, Muricy Ramalho, fala. Uma coisa, porque não vai adiantar nada mesmo. Ninguém vai fazer nada. Porque isso aqui realmente é um bom negócio, é um grande negócio. Ninguém quer saber do jogador de nada, então não vou falar mais nisso.
perdemos mais um jogador. É difícil que a gente não tenha um grande plantel, a verdade é essa. E a gente lamenta, mas não tem como, a gente tem que continuar jogando e preparar o time para quarta-feira. Muricy, conhecendo você gosta muito de treinamentos, aquela repetição toda semana. O time treina um pouco. Mesmo treinando um pouco, você sai satisfeito hoje com o futebol do seu time? Eu acho que sim, por incrível que pareça, no segundo tempo a gente até jogou melhor, a gente se posicionou melhor, a gente equilibrou até na parte física no segundo tempo, porque a gente tinha, no começo do jogo a gente sofreu um pouco, porque o Corinthians dominou, tinha um pouco mais a posse de bola, mas não tinha muita claridade em relação ao nosso gol, né? Mas no segundo tempo a gente voltou melhor, o Alan Patrick entrou bem, deu uma ligação boa lá nos dois da frente. E tivemos a oportunidade para ganhar o jogo até, né? Mais claras, né? Mas é difícil, rapaz, você trabalhar assim, porque primeiro que você sabe que técnico é um pouco terceirizado, né? Eu quando jogava era melhor, porque eu decidia as coisas, agora eu tenho que... E ainda você nunca tem certeza que o jogador seu vai responder ao que você treina, ao que você pede, porque ele não está apto para fazer as coisas, no 100%, né? Fazem como fizeram, porque estão muito determinados, estão na garra, estão superando, né? Mas não é só isso, né? Tem que estar preparado para jogar futebol. Então Mas a gente vai sempre falar isso aqui, não vai adiantar nada, eu vou fazer o quê? Ô Muricy, eu queria que você falasse um pouquinho do Neymar, que é um jogador fora de série, né? Jogador que a qualquer momento pode decidir. Hoje ele teve 2 oportunidades, as 2 ele colocou a bola na trave. Fala um pouquinho do Neymar. O Neymar já é a nossa realidade mesmo, no país é o melhor do país no momento, vai ser com certeza um dos melhores do mundo, né? Falta muita coisa, ele sabe disso, mas é muito diferente, é aquele jogador que quando o negócio não tá bom, dá a bola para ele, decide. No meu tempo que a gente jogava era assim, ou seja, o jogo estava ruim, dava para o Zico, dava para Rivelino, dava para Enéas, dava para Ademir da Guia. Sempre tinha um que decidia. E hoje nós temos o Neymar, que realmente é fora de série, é imprevisível, né? Tudo que ele faz a gente não sabe o que ele vai fazer. Então, imagina os back, né? Então é um sofrimento danado. Então a gente tá caminhando para ter um dos melhores do mundo. Muricy, você vai ter os 2 jogos contra o Once Caldas e o Corinthians no meio. Então são 10 dias de decisões. Em condições normais, o Santos seria muito superior. Pela maratona de jogos, o Santos vai se equiparar às 2 equipes? Tem razão. Você é, como sempre, inteligente. Isso você não tem a dúvida, porque hoje, como se aumentou demais a velocidade e o quilômetro percorrido de um atleta, então cada vez mais a parte física é muito exigida. Mesmo o diferente, o craque, tem que correr, não tem como, senão ele não joga. Então fica meio que normal, né? Fica nivelado o futebol, porque o bom jogador realmente nunca se prepara, né? Eu acho que se o Santos tivesse bem treinado, tivesse repouso, fosse um time normal de futebol, a chance realmente era muito grande de vencer, mas a gente fica um pouco com dúvida, com certeza, não é choro, porque já não preciso mais disso, né? Mas a gente fica um pouco com dúvida em relação a isso. Muricy, não sei se dá para dizer independente do cansaço, mas o empate aqui no Pacaembu e poder decidir na Vila Belmiro, o quanto que o Santos leva de vantagem para poder resolver em casa esse campeonato? Sempre em casa é importante, né? Mas só que não é garantia, porque é um clássico. O Corinthians também é muito forte fora de casa, então como foi aqui no Pacaembu hoje. A gente teve, eu acho, se a gente analisar bem, as chances mais claras de gols foram nossas. Diria que tivesse um vencedor, o jogo foi muito parelho, mas as mais claras foi nossa. Então, eu acho que a Vila é importante, mas a gente vai ter que jogar muito e me preocupa o desfalque que a gente vai ter. Ô Muricy, o assunto arbitragem sempre é muito polêmico, envolvendo uma decisão. E o nome do Kleber, antes do jogo, também se envolveu numa polêmica. É mesmo? É verdade. Até porque a última vez que ele apitou um jogo lá na Vila Belmiro, sabia, não? Não foi muito bem recebido pela torcida do Santos. Eu queria que você falasse sobre a atuação dele hoje e se os jogadores
ajudaram ao árbitro a ter uma boa atuação, porque a gente viu um clima bem diferente em termos do que a gente viu em Palmeiras e Corinthians. Bom, eu não sou muito de analisar árbitro, você me conhece, nem sei quando eu ganho, quando eu perco um jogo, eu não sou de estar pondo a culpa em árbitro, nada, não gosto de analisar. Mas eu não sabia dessa polêmica, sinceramente eu não sabia. E eu acho que o único erro dele foi o cartão que ele deu no único pendurado nosso, que foi uma falta normal, e nem sei se foi falta ainda, do Danilo. Nos tirou um jogador muito importante do jogo, da decisão. E eu achei a arbitragem correta, muito boa a arbitragem. Agora eu acho que essas ações que estão sendo feitas, do Ministério Público que teve, o Programa da Paz, e nós treinadores, eu acho, a gente também está colaborando com isso. Por exemplo, o nosso time era um pouco indisciplinado com respeito a isso, a reclamar toda hora com o jogador, com o árbitro e perder a cabeça. Hoje eles não fazem mais isso, então eu acho que os técnicos estão colaborando também, né? E os meios também, né? Já não está mais aquele negócio que é uma coisa também importante, que acho que vocês também têm que colaborar, as palavras guerra, vingança, essas coisas que é uma grande bobagem, porque isso aqui não é guerra, é um jogo de futebol. E é isso que eu faço pro meu time. Como o meu time não sabe guerrear, porque não sabe mesmo, é um time que só sabe jogar, é isso que eu estou pedindo para eles. Vocês não tem que brigar, porque não dá, vocês não sabem fazer isso, não tem que jogar. Então eu acho que os jogadores do Corinthians também colaboraram demais com a arbitragem, junto com os nossos jogadores. Então, isso é bom pro futebol, né? O juiz passou desapercebido, né? Um jogo muito normal, porque foi na bola também, não teve pontapé, não teve nada. Então foi um jogo que teve oportunidade, foi taticamente um jogo bom de se ver, taticamente, quem gosta disso, mas eu acho que o árbitro foi muito bem. Muricy, sobre o Zé Eduardo, que não faz gols há 10 jogos, mas taticamente me parece um jogador que tem uma importância para você. Você sempre falava, desde o início, né? Eu não deixo o jogador, eu não largo o jogador de mão, eu não desisto, né? Eu queria que você falasse do Zé Eduardo, que vai embora, é verdade, em junho, mas ainda é um jogador do seu elenco, que ele parece estar meio preocupado, porque o gol não está saindo. E sobre o Léo e o Arouca, se você tem esperança de contar com eles na quarta-feira em Manizales. Eu acho o seguinte, eles vão discutir ou como é que vai fazer? Eles vão entrar num acordo aí? Espera a sua vez aí. O que eu acho é que... Bom, agora já nem sei o que você falou. Zé Eduardo. O Zé Eduardo. Bom, eu acho que é assim mesmo. Eu não gosto de desistir de jogador, porque eu acho que quem faz realmente a diferença no futebol são os jogadores. Por isso que eu não gosto de, quando eu perco um jogo, vir aqui. Eu sei que não é legal para vocês o papo, porque fica um papo sem graça, né? Que vocês querem puxar a palavra de defesa, que a defesa foi mal, que o jogador foi mal. Aí eu falo do jogador, aí você vai no jogador. Eu sei que não é, fica um negócio sem graça. Eu não rifo o jogador. Se eu tiver que cobrar o jogador ali dentro, sempre. Como também não gosto que eles venham aqui publicamente discutir coisas nossas. Então, se eu acho que o jogador está lutando, está brigando pelo time, está fazendo o seu trabalho, porque se a gente perceber um pouco, a gente tem um problema que até o Alan melhorou um pouquinho no segundo tempo, porque como o Neymar joga um pouco de lado, se a gente olhar, se a gente parar a imagem, você vai ver que o Zé toda hora está isolado lá. Porque o meia nosso é o Ganso, que é homem de ligação, um técnico, é um pensador. E o Elano também é um meia que fica mais atrás. Então o Zé às vezes joga isolado, sofre muito com isso. E o técnico tem que entender isso, né? Eu tenho que entender isso e eu passo isso para ele também. Eu sei que você está sofrendo, porque o cara que é goleador, o cara fica doente que não faz gols.
Muito bem, muito bem. Tá aí, portanto, o Muricy Ramalho no terceiro tempo. Eu volto com o Neto e com o doutor Osmar, mas agora vamos ver a torcida. Vamos ver a torcida saindo. Olha como tem corintiano. Meu Deus, o Mob Link nosso da Rede Bandeirantes Televisão, que o nosso Zé Luiz da Atena, grande torcedor do Santos, está sempre usando também no seu estouro espetacular de audiência, né? E aí, ó, tá vendo? Olha o brasão do Corinthians ali na... Esse aí é o Robson Giacomelli, eu conheço. Esse sem camisa é o Bernardino Coelho. Olha, esse aí é o Sebastião de Souza Machado Neto. Olha aí, chegando o César Caldarte também. Olha, esse corintiano. Isso a gente conhece. Esse é o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário. Entendeu? Olha os corintianos, tudo vice-campeão paulista, porque eu sou um cara absolutamente imparcial, entendeu? O resultado foi injusto demais, porque o Santos meteu 2 na trave. No torneio início, antigamente, como é que era? Se empata em gols, vai pra bola na trave 2-1 pro Santos. Zé Ferreira Neto, meu querido, o comentarista mais comentado da televisão brasileira. Já homenageei hoje a dona Cidinha, gracinha que ele tá bem penteado, não tem pega rapaz. Doutor Osmar me abandonou hoje aqui, foi torcer pro Corinthians e não adiantou nada, mas meu caro Neto, meu caro doutor Osmar, o Neto tem dado grandes furos na Rede Bandeirantes Televisão, contratações do Ronaldo, esse negócio todo, né? Agora, o furo jornalístico quem vai dar sou eu, a bomba é minha. Eu tenho provas e imagens do Ganso já com a camisa do Corinthians, entendeu? Não, nada de furo do Milton, é furo jornalístico do Milton, entendeu? Ganso no Corinthians. Vai ver daqui a pouco. Entre aí no blog no terceirotempo.com.br e opine, tá bom? Quero abraçar a mãe do Dr. Osmar, a dona Cidinha, mãe do Neto, todas as mães do Brasil, tá bom? Dona Carme, mãe do Júlio César, e a dona Zezé, lá de Bicas, em Minas Gerais, a mãe do Danilo dos Santos. Agora, o comentarista Canhoto comenta. E o doutor Osmar, médico, também. Porque o grande assunto, Neto, do doutor Osmar, é o Ganso. O Ganso saiu por quê? Foi poupado ou está machucado mesmo? Pois não. Boa noite para vocês dois. Começa com o doutor. Não, eu não vi que ele deu qualquer sinal de que tivesse contundido. Eu acho que o que a gente tem que entender, apesar de você já estar falando que o Santos é campeão, nós tivemos um Pacaembu com 38 mil pessoas, nenhuma briga, 2 times absolutamente dispostos. O Corinthians tocou 2 bolas na trave, o Santos tocou 2 bolas na trave. Os treinadores mudaram os seus esquemas táticos várias vezes durante o jogo. Foi um jogaço aqui em São Paulo, jogo digno de uma final de Campeonato Paulista, Nilton. Olha, pra mim o Ganso teve no momento que ele estica a perna esquerda, ele teve uma... Aí vai ter que ter a ressonância, né, doutor? Que no reto femoral ali, que é o músculo no quadril ali, ele sentiu as fisgadas, a gente não sabe se rompeu ou não, colocou água gelada, tudo ali. Aí ele tentou voltar, não conseguiu voltar. É um desfalque muito difícil para o Santos na quarta-feira, no domingo também da final. Sem o Ganso, sem o Danilo também, que tomou o 3º cartão amarelo, né? O Neymar, que jogou muito sozinho na frente, mais pelo lado esquerdo, quase fez gols importantes. Aí, a hora que ele estica a perna esquerda para chutar a bola de bico, ele sente, né, naquele músculo ali, né, doutor? É o músculo reto anterior, é o principal músculo da coxa, no sentido, para jogador de futebol, o músculo do chute, né? Ô, doutor, o negócio é o seguinte, ó, eu vou passar. Tem viagem. Doutor, eu vou passar de novo esse lance, porque médico bom tem que examinar e não é lá na ressonância, não. Tem que examinar aqui mesmo, ao vivo, na Band. Igual eu vi o Bin Laden lá naquele quartinho dele, naquele estúdio, eu vi que o fio lá era cio, entendeu? Eu queria que o senhor mostrasse, ele vai cair de novo aí. Faça o exame aí, doutor. Ele tá palpando a coxa pro senhor aí. O senhor vai saber falar o que é. Eu não cheguei a ter esses poderes ainda, Milton. Mas se você olhar o lance do Ganso, você pode fazer uma analogia com o lance do Valdívia, né? Você estica demais uma perna e a musculatura da coxa do outro lado acaba também se esticando sem estar na bola. E o Ganso foi a mesma coisa. Ele põe a perna esquerda na frente, dobra o joelho e a perna direita dele fica totalmente lá atrás. Aí é o músculo anterior que sente. Tem uma outra coisa, doutor. O time do Santos melhorou muito com a saída do Ganso, porque o Ganso estava muito mal no jogo, deu um chute ao gol só. Quando entrou o Alan Patrick, o time do Santos foi mais à frente. Tanto é que no segundo tempo, até 11, 12 minutos, só deu o Santos, poderia ter ganho o jogo ali, né? A entrada do Alan Patrick, como disse muito bem o Muricy, melhorou. Você vê o que é o futebol, né? Essa aguinha aí não resolve nada, doutor Osmar? Não, essa aguinha não resolve absolutamente nada. Aí, então, inclusive, é um líquido que não é para essas coisas.
É um baita de um isotônico, mas deve estar gelado, para dar um pouco mais de conforto e o atleta saber que estão fazendo alguma coisa com ele. Mas a dor que ele está sentindo, claro, vai fazer uma ressonância, a viagem deve ser terça-feira, né, lá para o México. Eles ficam aqui em São Paulo hoje, como o Petra informou, aí eles viajam amanhã de avião fretado, jogam... Amanhã à noite. Já viajam amanhã e já voltam logo depois do jogo para o jogo de domingo. Então dá tempo de fazer a ressonância amanhã cedo, né? Eu acho que já faz hoje aqui no São Luís. Numa cidade como essa, mas eu duvido que ele tenha tido, pelo que eu vi, pelo modo dele, eu duvido que ele tenha tido uma distensão dessa de falar, não, ele vai ficar parado 1 mês, 2 meses, eu acho que não. Aí ou uma contratura, ou um edema, estou apostando que o resultado vai ser isso. Bom, ô Neto, eu vou mostrar o Ganso no Corinthians já, é só aguardar, vocês podem ir já opinando no blog do terceirotempo.com.br. Agora, Neto, falei isso também na Rádio Bandeirantes, o Santos está jogando com 10, até antes da... E o Zé Love também tá uma gracinha, hein? Me perdoe, sou Eduardão lá em Promissão. Olha aqui, ó, o Ganso, Neto, não estava pegando na bola, e ainda bem que não é joelho, que ele já operou os 2. Semana passada você falou aqui no terceiro tempo, que essa moleza que ele está jogando, ele não vai bater nem lateral num campeonato europeu. Então, o que está acontecendo com ele, Neto? Ele já entrou machucado, é cansaço, porque você já falou da lentidão dele na semana passada, e antes dessa contusão aí, ele já estava lento demais, não fez nada no jogo. Ele não estava bem no jogo não, Milton. Falar a verdade, até no jogo também contra o América, lá ele não foi bem, bateu uma falta na trave, mas estava muito lento no jogo, estava sendo muito bem marcado. Aí o doutor pode até explicar mais que eu cientificamente, mas pela experiência que eu tenho, por exemplo, o Lucas jogou sub-20, aí veio, já jogou Copa do Brasil, aí joga o Campeonato Paulista. Menino que saiu da base, aí vem e já joga no profissional, que é muito difícil, a formação dele, o biotipo, tudo mais, o cara ganha massa muscular. O Ganso fez uma cirurgia no joelho, ficou 7 meses parado, aí volta aos poucos, aí tem um monte de jogos, ritmo de jogo, treinamento, viagem, aí chega um momento que o músculo não aguenta. Pois é, agora, não é joguinho contra time pequeno, né? Jogos decisivos, né? Acabou de vir de uma semifinal contra o São Paulo, depois agora pega o Corinthians, vai pegar o Corinthians outra vez, viajou a semana passada, viaja agora. E um outro detalhe que eu acho que tem que ser colocado nessa panela aí, esse menino não está tendo tempo de descansar, não só pelo jogo, é reunião de manhã, de tarde, de noite, é advogado, é promotor, é Santos, é procurador, não é fácil não. Comercial, ganhando, participando de comercial, quanto tempo não grava para um comercial, um jogador? O cara fica o dia inteiro lá, é difícil, às vezes o músculo não aguenta. Tem alguns comerciais que duram 6, 7, 8, 10 vezes. Agora, Neto e doutor Osmar, a gente está reprisando demais isso aí, você fala em casa, e muitas vezes e tal, você viu a CNN lá com o Bin Laden, com aquele quartinho dele, aquele estúdiozinho, passou milhões de vezes, entendeu? Então, muitas vezes tem que repetir. Agora, vamos falar do Kleber Wellington Abad, que é de São José do Rio Pardo. Podia ter matado o outro também junto, né? Olha aqui, ó. O Kleber Wellington Abad, que é lá de São José do Rio Pardo, da terra do pai do Neto, na verdade, ele é de Juruáia. Ele é fabricante de calcinha e sutiã em Juruáia, ali perto de Moçambo. Ali todo mundo faz calcinha e sutiã. O Kleber Abad também. E ele não deu um pênalti aí. Eu quero ver o que vocês dois vão falar. Pra mim foi pênalti. Passa o Leandro Castanho aí passando o rodo. Vamos ver. O que vocês acharam? Vamos ver. O Rafael vai despachar pra frente. Teve pênalti, Neto? Teve pênalti? Meu caro doutor Osmar. Como você não assistiu pela Band, você está falando um pênalti diferente, né? O pênalti que eu vi foi do Durval em cima do Leandro Castão. O Durval segura o Leandro Castão. Esse aí, se tirar aí o... Então, se tirar tudo igual na decisão do Paulistão, as pessoas vão dar para enxergar o pênalti. Porque se tiver ali, ó, o GC não dá para enxergar. Isso, obrigado. Aí, ó. Pênalti do Durval na cobrança de falta do Bruno César. Ó. Pênalti mas claríssimo. Pênalti pro Corinthians. Pra mim não houve tipo nada. De pênalti que é difícil. Não, ele levanta a camisa, olha aí, Milton, pelo amor de Deus. Você deve estar vendo a mesma coisa. Não quer ter contato, vai jogar tênis, vai nadar. Então, tudo bem, Milton, tudo bem. Eu acho um lance muito difícil de o juiz ver. Você vê a posição que está o Abate, ele está com os 2 jogadores de frente, ele não teve condição de ver isso. Mas o Bandeira pode ver isso aí, doutor, que é do Bandeira. Bandeira Olha pode. Só, isso é pênalti. Segurou a camisa, puxou a camisa do Leandro Castan, não deixou ele chegar à frente. Pênalti. Olha aí, concordo com você, mas
Não, eu quero. Não é por causa disso que a gente vai dizer que o Corinthians foi roubado. O Abade foi muito bem no jogo inteiro. A única coisa que eu acho é que ele deixou a cera andar muito, deixou cobrança de falta 10 metros do local onde foi cobrado. Mas ele apitou bem, né? Ele apitou muito bem. Eu não gosto muito dele como árbitro, não, mas ele teve uma participação excelente, o Abade, lá de São José do Rio Pardo. Ninguém pode deixar de dar uma nota muito boa pro Abade, tanto corintianos quanto santistas. Olha aqui, ó, eu vou reconhecer, eu queria provocar vocês dois, mas eu vou reconhecer. O zagueiro que veio lá do Sport do Recife, o Sport que nunca vai ser Santa Cruz, fez realmente pênalti aí, ó. Tinha que ter sido marcado. E o moço São José do Rio Pardo errou nessa aí, lá da terra do Rondinelli, do Boizinho, do Modesto, do Márcio Araújo, do Edson Boaro, Luiz Fernando Bichabic, etc. Agora, fiz uma contabilidade aqui. Desde os primeiros jogos, nos anos 30, entre Santos e Corinthians, a arbitragem ajudou o Corinthians 4.813 vezes. E ajudou o Santos 2 vezes. Nessa aí e num pênalti. Você estava lá? Lógico que você estava em todos os jogos? Lógico. Pô, como que você estava em todos os jogos que eu tô aqui no Pacaembu? Você nunca te vi no estádio? Eu nunca te vi. Que você vai domingo na Vila? Lógico na que Vila lá, você vai junto com a torcida do Santos lá, você vai estar lá. Eu, Luciano do Vale, vamos estar lá. Ó, o primeiro tempo eu tava aí no Pacaembu hoje. Primeiro tempo eu estava aí. Eu não tinha visto realmente, lá com o olho nu, eu não tinha visto esse pente. Mas agora eu estou vendo aqui que foi pente. Foi realmente pente. Mas foi a segunda vez só em 600 anos que o Santos foi ajudado contra o Corinthians. Porque o apito amigo corintiano, ele é eterno. Ele é absolutamente imortal. Coisa que o Grêmio pensa que é. Mas imortal no futebol brasileiro só tem um. Só tem o apito amigo corintiano. Certo, doutor Osmar de Oliveira? Não, você fica provocando e cada vez que você faz isso, eu fico aqui falando comigo mesmo. Calma, calma. E eu não vamos entrar na pilha, né? Para não ficar nervoso. Tô louco para te dar uma resposta, mas o prejudicado você eu. Então, e aí ignoro. E aí tem uma coisa, né? Um lance de pênalti como esse, um pênalti para que o Corinthians pudesse bater. E também é o seguinte, eu tô com o doutor. É difícil de ver, é difícil de marcar, mas como a gente tem aqui as câmeras, e eu fiquei observando na hora, eu e o Luciano do Vale, que por sinal hoje a gente arrebentou de novo, eu e o Luciano do Vale, Fernandinho, Petro, a Band arrebentou de novo, né? Grande Band. E aí isso, você, né? eu acho que você estava no banheiro, né? Você estava no banheiro, né? Você estava trocando de roupa, né? Não, porque se fosse pro Santos, você ia estar dando aqui o que ia... ladrão, vagabundo, sem vergonha, cachorro. Mas pro Corinthians você fica mansinho, né? Neto, você anda elegante, hein? Emagreceu, tá bonito, tá vestindo aramis. Que beleza, hein? Dona Cidinha, um beijo pra senhora. Tem presente pra senhora hoje, Dia das Mães, hein? Aí em Santo Antônio de Posse. Mas agora, Nivaldo Decilo, os bastidores do Pacaembu. Santos campeão paulista mais uma vez. Na Vila não precisa nem aparecer. Vamos lá, Nivaldo Decilo, vamos lá. Esse é o São Rafael, de quem eu não era devoto. Feliz Dia das Mães. Vambora. Vamos aqui com o goleiro Rafael, que ajudou o Santos nessa missão aqui, já ajudou quarta-feira. Vamos lá. De ouro que a gente tá jogando grandes jogos decisivos. Temos que esquecer o cansaço, continuar trabalhando, porque, como eu disse, a gente tem que ter humildade que não ganhamos nada ainda. Legal o Rafael aqui. Rafael, por gentileza, parabéns pelo jogo aí. Um empate fora de casa não deixa de ser um bom resultado. Falar um pouquinho disso e falar dessa maratona de vocês, que é uma batalha. Vocês jogaram no México, agora já vão embarcar amanhã para a Colômbia. Complicado, né? É difícil, mas aquilo que eu digo é uma coisa muito boa, é um cansaço muito bom. Porque quer dizer que estamos brigando pelas competições ainda, o nosso objetivo era esse. E eu sempre gosto de dizer que nós temos que ter humildade, porque nós não ganhamos nada, não conquistamos nada, conseguimos um resultado importante aqui. Precisamos ter um resultado importante agora na Colômbia e para decidir os 2 jogos em casa. Tá certo, e agora sem o Ganso, possivelmente, né? Porque o Ganso vai fazer exame. É um grande jogador, né? Um jogador que, antes de tudo, é nosso amigo, a gente sente muito se ele não puder jogar. Mas é aquilo que eu digo sempre, aqui no Santos tem grandes jogadores de muita qualidade e ninguém é substituível. E o Rafael vivendo uma grande fase, né, Rafael? Bom, graças a Deus, eu acho que o goleiro tem que provar cada dia. Eu tenho que provar ainda mais, continuar trabalhando e Deus tem me abençoado nossa equipe, que é importante. Obrigado ao goleiro Rafael. O Milton, a parada é a seguinte, a assessoria de imprensa não sabe informar para que hospital o Ganso foi, mas ele e o médico do São Paulo já foram fazer exame. Amanhã o Santos viaja logo cedo para Manizales, na Colômbia, pega o Once Caldas na quarta-feira. Abraço, Milton.
Faz um frio em Manizales, meu. Nivaldo, peraí, só um minuto. Inclusive pode ser no Incor, porque o Luiz Álvaro de Oliveira, o Lauro, presidente do Santos, está indo lá pro Incor encontrar com um grande amigo dele que está internado lá. Ele está indo lá pro Incor, falei com ele ao telefone agora mesmo. Ele estava com as filhas dele, vai deixar as filhas com os amigos aí no Pacaembu, está indo pro Incor. Agora, pelo que você está sentindo aí, Nivaldo, você é um rapaz muito experiente. Você sente um clima de desilusão, de que o pessoal já jogou a toalha em relação à viagem do Ganso, da mesma forma que fizeram na viagem do Elano, em que esse Rafael foi um verdadeiro Serras, um Gilmar dos Santos Neves, um Rodolfo Rodrigues, um Cláudio, um Fábio Costa 2002 contra o Corinthians naquele jogo lá de Cidade do México. Você sente que realmente o Ganso não vai? Olha, é muito difícil que o Ganso consiga jogar. Nós falamos rapidamente com ele, ele ficou acompanhando parte do segundo tempo no saguão aqui do Pacaembu e ele estava dizendo, olha, o segundo jogo eu jogo de qualquer jeito, quero jogar. Mas isso é coisa do jogador, obviamente. O médico já falou com o Petrin durante a transmissão que tinha que avaliar, só depois desse exame que ele consegue dizer alguma coisa. Agora é o seguinte, o cansaço é terrível. O Neymar saindo aqui falou comigo, olha, a gente não é máquina, uma hora a gente não consegue. Eu mesmo já tinha pedido para sair no final do segundo tempo, não saiu, até por opção do Muricy, deve ter pedido para ele dar uma segurada. O Neymar estava bem no jogo, agora o cansaço é muito grande, viu, Milton? Vamos ver, daqui a pouco talvez a gente tenha alguma informação em relação ao Paulo Henrique Ganso, que está fazendo o exame nesse momento, uma avaliação pelo menos, para saber do que aconteceu nessa partida, ele que foi substituído no primeiro tempo, viu, Milton? Daqui a pouquinho eu volto aqui do saguão do Pacaembu. Continue nos bastidores, tendo um jogador, você chama que é fácil, tá? Você vai na hora. Mas primeiro o Adenor Leonardo Bach, o gaúcho, é conterrâneo do nosso Zé Ferreira Neto, só. Vamos ouvir o Adenor. Vamos lá, fala, Adenor. Vocês já são vice-campeões, parabéns. De fazer e administrar isso. Eu vejo assim, ó, quando uma equipe está madura, ela tem uma naturalidade para jogar dentro e fora de casa, se não igual, muito parecida. E esse vai ser o nosso desafio, a busca do título também nesse aspecto de maturidade. Tite, quanto você perdeu hoje sem poder contar com o Alessandro? E por que o Dentinho e o Jorge ficaram abaixo da crítica hoje? O Alessandro, ele tem é um jogador que é difícil encontrar um jogador que tem as virtudes do Alessandro. O Alessandro, ele tem a composição de marcação na linha de 4 defensores e ele tem a qualidade para sair. É muito difícil encontrar num jogador essas duas virtudes. Ele tem essas duas virtudes. Gostei muito, apesar do Wallace que foi pressionado por ter tomado o cartão, mas marcou um jogador que ele é de muita qualidade, diminuiu bastante a possibilidade, a cobertura curta sempre do Chicão também. A gente conseguiu diminuir as ações e que isso era importante para nós. Depois ele perdeu o fôlego, aí não tinha mais. Por quê? Porque ele começa a fazer movimentos que não são naturais, zagueiro para lateral. Aí eu tive que mexer com o Paulinho, porque nós já tínhamos treinado e botar o Ramírez para dentro. O Dente foi marcado, um jogador que ele tem muita velocidade também, está procurando retomar o seu melhor momento técnico também. O Jorge cresceu no segundo tempo, eu coloquei para eles assim, ó, na última, quando as marcações estão boas, na última parte do gramado, nós precisamos ganhar em